Boa noite, sejam bem-vindos à casa. Hoje nós estamos mais uma segunda-feira para mais uma mensagem do Evangelho. Estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o Nilo vai dar continuidade, falando-nos sobre a realeza de Jesus e o ponto de vista. Então, para a gente iniciar, vamos lembrar dos estudos da casa. Aos sábados nós fazemos a evangelização infantil e juvenil e dos adultos também, das 9 às 10h30, aqui na casa. Estão todos convidados a participar conosco, trazer as crianças, os jovens, vir junto, para todos juntos participarmos, aprendermos um pouquinho mais. Às terças-feiras tem o estudo online que a Andréia está fazendo, o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, online. Aí quem desejar participar é só entrar em contato com a Andréia, com a Tânia, para incluir o nome no grupo de WhatsApp, das 7h30 às 8h30, todas as terças-feiras. E às quintas o estudo aqui na casa. Nós estamos fazendo o estudo do livro O Céu e o Inferno, e também estão todos convidados, das 19h30 às 20h30. Todos convidados a participar conosco, aqui na casa, certo? Os estudos, eles são muito dinâmicos, são muito importantes para todos nós. Então, a gente está sempre lembrando para que as pessoas venham conhecer, venham estar com a gente aqui, que vão gostar, tá bom? Então, para iniciar a nossa noite, vamos nos ligando à espiritualidade maior, a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a espiritualidade amiga desta casa, aos nossos mentores individuais, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos, buscando ouvir mais uma mensagem do Evangelho de Jesus, que vem nos relembrar, nos convidar à reflexão, a buscar colocar em nossas vidas para melhorar a nossa caminhada, buscando a nossa evolução e a nossa melhora. Agradecemos por Jesus estar sempre a nos iluminar, a nos amparar, e pedimos nesta noite a todos nós que possamos vibrar por todos aqueles necessitados de uma prece, de um consolo, necessitados da presença de Jesus em seus corações, que todos nós somos necessitados, mas oramos por aqueles que estão doentes, que estão neste momento precisando de um pouquinho mais das nossas vibrações e do nosso amparo. Então, que Jesus possa abençoar a todos, que possamos ter uma boa noite de aprendizado, que possamos aproveitar para cada um de nós a mensagem de hoje e seguirmos sempre buscando o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus esteja conosco, nos abençoe e nos ampare, que assim seja. Nilo, a palavra é sua, o microfone. Acho que é pra cá. Então, uma boa noite a todos, né? Boa noite àqueles que nos acompanham também aí pela nossa página no Facebook. Hoje nós vamos dar sequência
no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Que a Andréia começou falando sobre a vida futura, e hoje nós vamos falar 2 tópicos, a realeza de Jesus e o ponto de vista. São 2 colocações de Kardec, a primeira parte são do Evangelho ali, o Kardec que escreveu, que desenvolveu, e a segunda parte dos capítulos tem instruções dos Espíritos. Parece que só tem um capítulo que tem só instruções dos Espíritos, não lembro agora qual que é, né? Talvez o senhor Cássio lembre, eu não lembro de cabeça qual que é, mas tem um capítulo que não tem a primeira parte dos comentários de Kardec, é só a instrução dos Espíritos. E ele começa falando aqui no item 4, né, do capítulo 2, né, o meu reino não é deste mundo, né, a realeza de Jesus. E eu vou ter que ficar brigando com óculos, não vai ter jeito. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza terrestre? Todos nós sabemos que quando Jesus fala meu reino não é deste mundo, a gente leva logo em consideração que ele é, né, o reino dele é no plano espiritual, não é aqui no plano material. Mas será que aqui no plano material ele também não é rei? Ele também não tem um reinado? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, ou seja, o poder que é exercido por um ser humano que não seja de ordem divina. Dá-se esse título por unânime consenso a todos aqueles que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana, ou seja, à primeira classe, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Quer dizer, aí nós podemos falar, ele fala aqui, rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, aí nós podemos falar Pelé, rei do futebol, né? Ele não tinha um rei, mas era considerado aí o rei pelo seu gênio, pela sua capacidade. E assim nós falamos sobre várias coisas, várias pessoas que dominam uma determinada área e falam que aquilo ali é rei, né? É nesse sentido, desculpa, essa realeza oriunda do mérito pessoal, essa realeza que ele fala aqui dos filósofos, dos artistas, do Pelé, por exemplo, é oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real, ou seja, daquela que adorna uma coroa real. Muitas vezes esse rei, pelo mérito, não é muito mais ovacionado ou consagrado do que o rei que tem um título de rei realmente, uma rainha, né? Imperecível é a primeira, ou seja, duradoura é a primeira, aquela que vai pelo mérito real, né? Enquanto a outra é joguete das vicissitudes, ou seja, das mudanças, das alternâncias. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem. Aqueles que sucedem a esses que são considerados reis na sua área sempre a bendizem. Ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. E não é muito raro alguém, né, criticar as realezas. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa sobretudo após a morte. E aí ele completa, sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados, ou seja, os soberanos, os ricos, os poderosos da terra? A mensagem que ele nos trouxe não dura séculos aí? Já há 20 séculos, né? Então ele não tem muito mais realeza do que isso. E aí ele coloca então, razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Será que quando Jesus fala para Pilatos, sou rei, mas meu reino não é deste mundo, ele queria falar do planeta Terra, da Terra física? Ou será que o mundo que ele falava era o mundo de lutas, de guerras, de desafios, de batalhas que aqueles reis, de conquistas que eles faziam, de imposição, né, de domínio sobre os outros povos, de escravidão, de massacre, né? Será que não é esse o mundo ou será que é o mundo físico? Será que ele, como governador do planeta, o cara que formou o planeta Terra, que moldou o planeta Terra, ele não é rei na própria Terra que ele fez? É um caso para a gente pensar, né? Qual mundo ele queria falar? O da Terra física ou dos problemas, das maldades que nós criamos aqui, do mundo que nós criamos aqui na Terra? Não vou falar muito sobre a realeza de Jesus, depois ela vai falar sobre a realeza terrestre, senão a Ana Cecília depois fica enrolada aqui, né? Fica sem assunto.
né? E aí nós vamos falar sobre o ponto de vista, que começa no item 5 do Evangelho. E ele coloca assim, ó: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Aqui ele vem falar da vida futura. A primeira coisa que ele fala aqui sobre o que a Andréa nos falou, né, há 15 dias atrás, sobre a vida futura. Domingo passado, né, não ontem, domingo retrasado, foi o domingo de Páscoa, né? E o domingo de Páscoa significa o quê? Hoje em dia, eu entrando daqui uns dias, vai ser o domingo de ovos de chocolate trazidos pelo coelhinho, né? Não vai demorar, que vai ser só essa lembrança. A ressurreição, para a Igreja Católica, a ressurreição do Cristo. A Páscoa ali, a Sexta-feira Santa, seria a morte de Jesus, né, na cruz, e no domingo a ressurreição de Jesus. É o que comemora a Páscoa. Mas tem uma coisa interessante, que está lá em Lucas, capítulo 2, aí eu vi lá, versículos 39 a 52, uma coisa que sempre me intrigou quando eu comecei a estudar. Quando Jesus, aos 12 anos, discute com os doutores da lei lá no templo. Ele foi com os pais dele para lá, para a festa da Páscoa. Aí eu falei assim, ué, como é que é a ressurreição de Jesus se Jesus estava vivo, tinha 12 anos ainda? É a Páscoa judaica, a Páscoa dos hebreus. A Páscoa originalmente significa passagem, que representa a saída dos judeus lá do Egito, né, por conta da libertação. E 1.300, 1.400 anos depois, eles ainda comemoravam a Páscoa. Era para eles muito importante. Então, toda a Páscoa, todo ano, eles se dirigiam para Jerusalém. E ali, na hora de ir embora, né, Jesus fica lá no templo, a mãe e o pai vai embora, né, despreocupado, porque já era um garoto de 12 anos, naquela época tranquilo. E eles tinham os primos, tinha o João Batista, que era o primo dele um pouco mais velho, deve estar com os primos, deve estar com os amigos. E de repente, ué, cadê ele, cadê ele? E quando volta, ele está lá discutindo com os doutores da lei. Mas aí a Igreja Católica aproveitou essa mesma Páscoa para a ressurreição de Cristo. E aí é uma coisa interessante que vem ali nessa ressurreição. Porque a ressurreição, nós sabemos que teoricamente seria voltar com o mesmo corpo físico. E isso a física já prova para nós que é impossível. Mas nós sabemos na doutrina espírita que o corpo que ele voltou ali era o corpo perispiritual. Foi um corpo ali, né, uma aparição, talvez até em alguma delas uma aparição tangível, porque tem a passagem lá com Tomé, que não estava na primeira vez, e depois ele disse que só iria acreditar se caso Jesus aparecesse para ele e deixasse ele tocar as feridas. E aí ele aparece e fala para Tomé tocar a ferida dele, ele fala, não, eu creio, Senhor. Aí ele fala, você crê porque você viu, né? Porque você tocou. Mas ele não chega a tocar no Cristo. Feliz aquele que acredita sem ver, né? Então, tem um simbolismo muito grande aí. Qual é o simbolismo dessa ressurreição de Jesus? Que a vida continua, né? A vida continua. Ali mesmo está explícito, ó, Jesus continuou vivo. E uma coisa interessante, não sei se alguém já teve a oportunidade de questionar, eu já questionei algumas pessoas católicas, né? Assim, mas isso aí, falando sobre isso, Jesus não continuou a viver ali? Aí eu falei assim, não, mas Jesus era filho de Deus. Aí eu vou usar uma expressão lá da minha terra. Uai, mas a gente também não é filho de Deus? Aí sabe o que responde? Não, mas Jesus era o filho predileto de Deus. Ou então Deus é parcial. Se ele tem preferência por alguém, ele não é justo. Se ele não é justo, ele não é Deus. Então isso aí demonstra para a gente claramente que a vida continua. Entendeu? Basta a gente querer entender um pouquinho. Não precisa raciocinar muito para ali, na própria ressurreição de Jesus que eles falam ali, está ali simbolizada a continuação da vida, né? E aí vem como consequência a vida futura. E ele fala aqui, ó, a fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Quem encara a vida como tendo uma outra vida futura, encara a vida terrena de um outro modo. Querendo ou não, né, as pessoas pensam de um outro modo.
Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Se nós pararmos para analisar o que é uma existência terrestre, de aí sua média de 75, 80 anos hoje, diante da imortalidade do espírito. É uma pequena fração do tempo, né? Então, quando nós sofremos aqui na Terra, é claro que quando nós estamos sofrendo, a sensação que temos é que o tempo não passa, né? E que só nós estamos sofrendo, só nós que sentimos dores, né? E que isso aqui não vai passar nunca e que demora muito, mas na realidade, se nós analisarmos em relação à vida do espírito, é muito pouco tempo, ainda que seja uma vida inteira de sofrimento. À morte, nada mais restará de aterrador. Ou seja, quem tem a certeza da continuidade da vida, a compreensão da continuidade da vida, né, da vida futura, a morte deixa de ser aterradora. No Céu e Inferno, que nós estamos estudando na quinta-feira, no capítulo 2, né, Kardec fala sobre causas do temor da morte. E o pessoal que estuda na quinta-feira sabe, mas alguém saberia me dizer qual é o maior temor do ser humano com relação à morte? O medo de sumir, de desaparecer, de deixar de existir. Esse é o maior medo do ser humano, né? Eu até brinco, mas é uma verdade. Você falar para ele, ó, você vai passar o resto da vida sofrendo no inferno, queimando o fogo do inferno, ou você vai desaparecer, qual que você prefere? Ele vai falar, eu quero queimar no inferno o resto da vida, não tem problema. Eu estando vivo, posso ficar sofrendo a vida toda, eu não quero deixar de existir. Esse é o maior medo do ser humano, o deixar de existir, né? Então, isso é que... Aí ele fala, esse ponto da vida futura, ele não fala assim, ó, deixa de ser a porta que abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, né? Nós vamos deixar de, agora não é mais o nada, existe alguma coisa depois, eu continuo vivo, eu continuo a existir, né? E então eu fico mais tranquilo. Sabendo temporária, é a porta da libertação, porta pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz. O exilado, aquele que vai, né, entra numa mansão de bem-aventurança e paz. Que bem-aventurança e paz é essa aí? Primeiro que para mim ele usa um superlativo, mansão, né? Porque na realidade o que isso nos causa é uma paz na consciência, a consciência mais tranquila, mais amena. Pô, eu não vou deixar de existir, eu vou continuar existindo. Fica tudo mais tranquilo, mais sereno, né? Resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela, né, a morte, muito do seu amargor. Tira todo o amargor da morte? Não, porque a gente ainda tem uma incerteza muito grande do que vai acontecer, né? Na passagem, a gente não sabe, a gente tem muito medo de morrer também. Eu lembro de um estudo que eu fiz que fala sobre, nós só morremos de forma tão traumática até hoje, se a gente for ver há quanto tempo que existe aí remédios que a pessoa não sofre tanto mais aí no estado terminal e morre sem menos dores, mas normalmente nós morremos de forma abrupta, de forma violenta, ou então com muitas dores. Isso nos traumatiza, então a gente tem esse trauma de morrer. E aí é engraçado, né? Porque a gente foi estudar, outro dia começamos a estudar os espíritos felizes, né? Estudamos lá o primeiro, lá o Samson. Aí o Kardec pergunta para ele depois como é que foi. Ele, não, foi traumático, foi violenta a coisa. Aí eu, puxa vida, se um espírito que está feliz está traumático, imagine, né? Ele falou, ó, não foi fácil. Ele falou assim, foram 8 horas de sofrimento. Ele ficou 8 horas sofrendo. Aí tem gente que fica séculos, né? Então a gente vê pelo tempo, né? E não é nem sempre o apego, é o medo realmente. O medo do nada é o que maior causa. É claro que existe o apego à matéria, né? Mas ele estava preparado, ele era um espírita que estudava lá na Sociedade Espírita, consciente de que estava morrendo, estava com uma doença já há muito tempo, sabia que ia morrer há pouco tempo, pediu para ser evocado depois que morresse, mas ainda assim ele falou que passou por transtornos. Pelo simples fato de duvidar da vida futura,
o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Deixou de pensar que existe uma vida futura, tudo para ele se volta para a Terra. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada vê além dos seus brinquedos. Ou seja, só vê as coisas materiais, aquilo que está aqui na terra. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. O ser humano já tem uma dificuldade muito grande de entender as coisas abstratas, né? O real é fácil da gente ver e sentir, o abstrato é um pouco mais complicado. Aí então, como é que ele fala que as pessoas ficam se apegando às coisas reais? E essas coisas reais são os bens materiais, mas muitas vezes são as pessoas. É a minha esposa, é o meu marido, é o meu filho, né? Então a pessoa fica se apegando a isso, né? Não vê como uma coisa além disso. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, ou seja, um pesar muito doloroso. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, ou seja, numa angústia constante. Aí eu pergunto, quem é que nunca passa por isso ou não passa por isso a todo momento? Um engano, né? Uma decepção, uma ambição, alguma coisa que desejava e que não conseguiu satisfazer, né? Então ele fica numa constante angústia, porque ele está sempre perdendo alguma coisa não está de acordo com o que ele quer. Infligindo-lhe desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. O tempo todo ele está se torturando por alguma coisa não está de acordo com o que ele quer. Igual eu falo aqui, ele quer as coisas do modo dele. Eu até brinco e falo, ó, o mundo seria perfeito, né, se todo mundo fizesse o que eu quero. Para mim o mundo seria perfeito. Agora, para os outros, provavelmente seria um inferno. Mas se todo mundo fizesse o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, o mundo seria perfeito para mim. Então nós temos esse problema. Nós não somos só o nosso mundo. São as outras pessoas, né, que nós relacionamos. Então tudo não pode ser do modo como quer. Mas o materialista ele pensa muito assim. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. Ou seja, se o ponto de vista dele passa a ser essa única existência, né, tudo para ele que é importante é o que está em volta dele. Ele só se preocupa com aquilo que está em volta. O mal que o atinja, como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. O mal que o atinja causa a ele um mal-estar violento. Mas muitas vezes o bem para os outros faz mais mal ainda para ele, né? Ele se sente pior ainda quando vê alguém se dando bem, pior do que ele se dá mal. Se o outro se desse mal e ele também, ele estava tranquilo, mas se ele se dá mal e o outro se dá bem, né? E aí eu até falei outro dia lá em Analândia a respeito disso, né? Vamos supor que aqui mora uma pessoa dessa, mais materialista, mais voltada aos bens materiais, ao si. Aí aqui do lado direito mora um católico, do lado esquerdo mora um protestante, na frente mora um espírita. Segunda-feira, 7 horas da noite, eles saem para ir, o católico sai para ir na missa. Você acha que o materialista vai se importar que ele está indo à missa? Não, o protestante sai para ir no culto, o espírita sai para ir na reunião. Ele vai se preocupar com isso? Não. Ele não está se preocupando com essas coisas, com Deus, com essas coisas abstratas. Agora, amanhã chega um deles com um carro diferente, trocou o carro. Ele vai ficar preocupado? E se 2 trocarem o carro? Ele fica louco, né? Se os 3 trocarem, ele infarta, né? Ele morre, não vai suportar, porque está preocupado com os bens dos outros, entendeu? Não é nem com o bem, é com os bens dos outros. Ele fica preocupado sempre dessa forma. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Kardec aqui coloca uma comparação para nós, né?
Se nós estamos aqui, nós podemos ver pessoas importantes. Aquele ali é o prefeito, aquele ali é o vereador, aquele ali é o dono da loja tal, aquele ali é o dono da empresa tal, né? Aquele ali, a igreja ali, o prédio aqui na esquina. Mas se a gente começar a subir, tudo começa a ficar mais ou menos igual. A uma certa distância, a gente não vai conseguir mais saber se é o prefeito que está ali ou é um mendigo que está do lado dele. Até um certo ponto a gente consegue decifrar. A partir de um certo ponto, a gente não vai conseguir mais identificar quem é quem. E é isso que Kardec fala para nós. É o que sucede ao que encara a vida do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas num montículo de terra. Que proletários e potentados são da mesma estatura. Proletário, fui lá na antiguidade, era aquele que só servia para gerar filho, né? Ele, a única utilidade que ele tinha é gerar filho. Nem pagar imposto ele pagava, né? Então era aquele pobre que só fazia filho, né? E os potentados são aqueles que têm dinheiro, aqueles que dominam, né? São da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras, ou seja, sem importância, insignificantes, a tantas canseiras se entregam para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e por tão pouco tempo conservarão. Se uma existência não é nada diante da imortalidade do espírito, 1 ano, 2 anos é o quê? Então, lutar por isso, para conquistar uma posição, um cargo, alguma coisa, por 1 ano, 2 anos, que não vai elevar em nada a pessoa, muitas vezes a vai rebaixar. Daí segue que a importância dada aos bens terrenos estão sempre em razão inversa da fé no futuro, né? Da vida futura, desculpa, da fé na vida futura. Então, quanto mais alto o espírito é elevado, menor, mais igual é aquilo que ele está vendo lá embaixo, ou seja, menos importância ele dá para a diferença entre as pessoas. As pessoas ali são para eles todas iguais, todas do mesmo jeito. É como se olhássemos um formigueiro cheio de formiga lava-pé e falassem, aquela ali é diferente da outra. Em quê? Né? No tamanho? Basta a gente pegar um micrômetro e olhe lá se vai ser. Então, para eles, a importância é de cada um, e não o que é cada um. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dizia que tudo periclitaria, ou seja, correria perigo, porquanto ninguém mais iria se ocupar com as coisas terrenas. Aí o Kardec falando, os materialistas, eles pensam assim, né? Se todo mundo se começar a se preocupar só com a vida espiritual, e a vida terrena? Então ela não tem importância, ninguém vai se preocupar? Ele fala, não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor e o menos mal que lhe seja possível. Por menos tempo que você vai ficar em algum lugar, você quer ficar ali do modo mais confortável que seja, né? É isso que ele coloca para nós. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não o retire para não se picar. Quem é que não vai tomar o espinho debaixo da unha e vai deixar ele ali para ele ficar toda hora batendo, cutucando, né? Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Isso aqui faz parte da lei da natureza, progresso e conservação. Então todo mundo, todo espírito é impelido, é impulsionado a isso, a buscar o progresso e a se conservar. É claro que há pessoas que se destroem, há pessoas que deixam de buscar isso por um certo tempo. Mas num primeiro momento, num instinto, quando nós encostamos em algo quente, qual que é a nossa reação? Tirar a mão. Opa, encostei a mão. Opa, vai me queimar. Isso é instinto de conservação. Agora, se eu premeditadamente pensar que eu quero colocar a mão ali, quero queimar a minha mão, eu consigo fazer, né? Por mais doloroso que seja. Mas num primeiro momento, no instinto, né, a gente retira. Ele trabalha, pois, por necessidade. Aí uma coisa, o homem trabalha, o espírito trabalha por necessidade. Ele tem necessidade de trabalhar. Necessidade por quê? Olha só, a doutrina espírita, ela nos esclarece, nos consola, nos conforta,
né, nos auxilia, nos ensina como fazer, mas ela não faz por nós. O fazer é de cada um. Ninguém consegue fazer o outro progredir. Só cada um consegue. Eu consigo auxiliar, eu consigo ajudar, se o outro quiser. Se ele não quiser, eu não consigo, né? Então ninguém consegue. Então a necessidade é de todos. Cada um tem a necessidade de trabalhar para se melhorar, para progredir. Esse trabalho, gente, não é trabalho remunerado, não. Que a gente, quando pensa em trabalho, pensa só num trabalho, mas é um trabalho de assistência, de ajuda, um trabalho de simplesmente ter ouvidos para ouvir uma pessoa que está em dificuldade, uma pessoa que está com problema. E aí quando nós ouvimos essa pessoa, muitas vezes ela falando, ela mesma encontra a solução dos problemas dela, né? Isso é uma forma de trabalho. Nós saímos de casa para vir aqui hoje. Isso é uma forma de trabalho. A gente se predispôs a sair e a ver. Poderia estar em casa, acomodado agora, sentado. Poderia até estar assistindo a palestra, né, pelo Facebook, acomodado em casa. Poderia estar vendo outra coisa. Mas quando a gente se predispõe a ir fazer alguma coisa, é porque nós estamos buscando algo para nós, para o nosso interior, para a nossa melhora. Por menor que ela seja, há sempre em nós um ganho quando nós nos predispomos a fazer alguma coisa de boa vontade. E aí ele continua. Necessita, pois, de trabalho por gosto. Por gosto. Aí tem gente que não gosta de trabalhar, né? Não gosta, tem gente que não gosta. Mas a gente vai ter que aprender a gostar de trabalhar. Não precisa ser o trabalho remunerado. Quando a gente faz alguma coisa que é prazeroso, quando a gente faz alguma coisa que ajuda uma outra pessoa, a gente se sente bem. E quando a gente se sente bem, a gente gosta de fazer aquilo ali, né? Não precisa ser um trabalho remunerado. Até o nosso trabalho remunerado, quando a gente faz por gosto, ele sai muito melhor. Quando a gente trabalha revoltado com aquilo que a gente está fazendo, nunca está bom, nunca está satisfeito. Mas quando a gente aprende a gostar do que a gente faz, a gente melhora, a gente aprende, a gente progride. Teve até uma vez que numa palestra que eu vi assim, tudo que aquilo que a gente faz com prazer, a gente retém na memória. Tudo aquilo que a gente faz revoltado, a gente não consegue guardar na memória. A nossa memória não guarda aquilo que nós revoltamos, a não ser os casos dramáticos ou dolorosos. Mas no nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos com revolta, nós não lembramos. Aquilo que nós fazemos com prazer, nós lembramos. Principalmente quando a gente passa por uma situação semelhante. E ele coloca aqui, trabalha por dever. Nós temos o dever de trabalhar. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Da encarnação, não da reencarnação, de encarnar. E os espíritos respondem, Deus impõe aos espíritos a encarnação, impõe, ou seja, a todos os espíritos, aos espíritos, não impõe ao espírito que fala, aos espíritos a encarnação para fazê-los chegar à perfeição. E aí ele continua dissertando ali a resposta, que é um tanto grande, ele fala assim, e tem mais uma, para auxiliá-lo a se preparar para poder trabalhar na parte que lhe toca da criação. Todos nós somos convocados por Deus, você vai, a partir de agora, você é uma individualidade, é um ser humano, mas você vai ter que trabalhar também uma hora para poder auxiliar, para poder progredir. Então é um dever nosso, né, o de trabalhar. Uma hora nós vamos ter que trabalhar, querendo ou não. Obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância. Ou seja, se eu me preocupo com o futuro, eu vou deixar de me preocupar com o presente? Não. Mas eu vou me preocupar dentro daquilo da importância que aquilo traz para mim. Desculpem, eu estou com uma crise de soluço que vai dar daqui a pouco. E facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Facilmente se consola dos seus insucessos. Não é que ele se acomoda, ele se resigna. Ele aceita que ele sabe que aquilo ali está dentro
da capacidade do que ele pode fazer. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Aí nós vamos ver depois no capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, muito sobre isso, né? Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Então ele fala aqui dos abusos, ou seja, meu reino não é deste mundo, qual nós colocamos a nós, não é que nós vamos pensar só no mundo espiritual, mas nós vamos deixar de pensar aqui naquele mundo de perturbação, naquele mundo de violência, naquele mundo de guerra, naquele mundo de trevas. Vamos passar a pensar num mundo que seja mais tranquilo, né? O Espiritismo dilata os pensamentos e rasga horizontes novos. Ele abre os nossos pensamentos e novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador. Então, o que o Espiritismo nos traz? Nós não temos só essa existência. Nós temos outras existências vivendo em harmonia no conjunto. Eles falam assim: mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todas as existências de um mesmo ser, ou seja, a nossa existência hoje, ela tem relação com a nossa anterior, que tem relação com a outra anterior, que tem relação com a outra anterior, e assim sucessivamente. Assim como essa de hoje vai ter relação com a próxima. Pode ser que nós não reencarnemos mais aqui na Terra, encarnar não, que nós já estamos encarnados, né? Que até uma coisa, um dia eu perguntei para o cara: você acredita em encarnação? Ele falou: não. Eu falei: mas você está encarnado, não é que você não acredita? Eu falei: você pode não acreditar em reencarnação, mas em encarnação você tem que acreditar. É só usar uma pegadinha que dá para ver como é que a pessoa muitas vezes sai em contradição, entendeu? Aí, mas, brincadeiras à parte, né? Todas as nossas têm relação. E o que a gente faz aqui hoje vai ter relação com a nossa existência no futuro, com a nossa próxima existência. Seja ela aqui na Terra, seja ela num outro mundo regenerativo, não vai ser no mundo superior, porque daqui nós não vamos pular para o mundo superior. Mas pode ser num mundo de regeneração, pode ser num outro planeta de provas e expiações, podemos ser degradados para um planeta primitivo, como foram os habitantes de Capela quando vieram para cá, depende da nossa condição, né? Mas aquilo que nós adquirimos, nós não perdemos, né? Aquilo fica dentro de nós, tanto em conhecimento quanto em moralidade, né? Em conhecimento, muitas vezes aqui nós não conseguimos colocar para fora por limitações físicas, talvez tudo aquilo que a gente já tenha aprendido numa outra vida, mas moralmente nós somos a nossa melhor versão, né? Nós não conseguimos ser melhores do que nós somos hoje. Se hoje nós não somos bons, no passado nós somos piores ainda, né? Então não há muito o que questionar. Então ele conjuga as existências de um mesmo ser e todos os seres de um mesmo mundo. Ele fala que uma ligação de todos os seres com o mesmo mundo. Se a gente parar para pensar, nós aqui nos conhecemos, né? A gente conhece pessoas que o outro não conhece, que conhece pessoas que a gente não conhece, que conhece pessoas que o outro não conhece. Se a gente pensar, num certo modo, todas as pessoas do planeta estão interligadas de alguma forma. Alguém sempre conhece alguém que conhece alguém, entendeu? Então a gente conhece pessoas que conhecem outras, essas outras pessoas conhecem outras que esse que a gente conhece não conhece, e assim sucessivamente. E ele coloca também: e os seres de todos os mundos. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós tivemos uma mesma origem. Querendo ou não, todos nós temos uma ligação. Não importa em qual mundo nós estejamos, não importa se um espírito superior, se um espírito puro, se um espírito primitivo, todos saíram de um mesmo Pai. Então todos têm uma mesma ligação. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Ou seja, se nós considerarmos apenas uma existência, nós não vamos conseguir criar toda essa solidariedade. Nós não vamos conseguir explicar o porquê
O básico, o porquê da diferença entre as pessoas. Por que determinadas pessoas são de um jeito e determinadas pessoas são de outra? Por que determinadas pessoas vivem até 100 anos, outros vivem apenas um dia? Né? Se a gente for determinar isso pelo mistério de Deus, né, é muito simples. É muito querer não pensar ou achar que Deus é totalmente arbitrário. Que ele faz as coisas de acordo com a sua vontade e acabou e a gente não pode questionar. Mas se a gente compreende Deus como um Pai de infinita bondade, né, de amor, de sabedoria, a gente sabe que as diferenças de cada um é de acordo com o desenvolvimento que cada um já teve. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Os outros tempos está aí a terceira revelação, a doutrina espírita, nos mostrando o porquê, né, da nossa existência, o porquê que estamos aqui, o porquê somos diferentes e o porquê devemos trabalhar pelo nosso progresso. Meus irmãos, muito obrigado, era o que nós tínhamos a colocar na noite de hoje. Uma boa noite a todos. Deixa eu pegar.